Olá, pessoal. Hoje a gente vai continuar a nossa revisão da apostila do segundo bimestre, lá na página 21, Op Art, uma ilusão ao olhar. Em 1965, uma exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York, intitulada O Olho Receptivo, inaugurou uma arte que pretendia confundir a percepção visual de seus espectadores, a Op Art. Os artistas trabalhavam com formas e cores no sentido de provocar uma ilusão de movimento ao olho humano. As imagens pareciam vibrar e se movimentar na tela, causando uma ilusão de óptica. Uma pintora de grande destaque no movimento Op Art foi a britânica British Healy. Então, pessoal, aqui nós temos duas obras, da Healy, e a gente pode ver que se a gente ficar parados, olhando para elas, dá a ilusão de que elas estão se movimentando, tá? A expressão op art vem do inglês e significa arte óptica. Defendia, a arte menos expressão e mais visualização. Então, deixou, de ser a expressão do artista ali, nas obras, os sentimentos do artista expressados na obra, para ser uma ilusão na visualização do espectador, de quem está vendo. Seu auge foi na década de 60 nos Estados Unidos, Então, o auge da Op Art foi na década de 60. E ela era baseada em recursos visuais, principalmente na ilusão de ótica. Tá? As principais características da Op Art são a tridimensionalidade, efeitos ópticos e visuais, o movimento e contraste de cores, tons vibrantes, principalmente o preto e o branco, formas geométricas e linhas, e observador participante e estilo abstrato. Então, pessoal, para resumir, a Op Art é a ilusão de ótica do espectador. Então, você olha para a obra e você pode ver ela se movimentar, Então, é uma arte diferente, certo? Então, agora a gente passa para a página 22. O trabalho do húngaro radicado na França, Victor Vasarely, também foi fundamentado para o desenvolvimento da Op Art. A preocupação primordial dele era a ilusão do movimento, o que conseguiu desenvolver já nos primeiros trabalhos em preto e branco. Posteriormente, Vasarely desenvolveu estruturas com cores que causam o efeito de tridimensionalidade, utilizando diversas figuras geométricas e cores chapadas. Então, pessoal, ali a gente vê um trabalho do Victor em preto e branco e um trabalho dele com cores, mais vibrantes. Então, ele desenvolveu inicialmente, os primeiros trabalhos dele em preto e branco, e depois ele, desenvolveu essas estruturas com cores que causam o efeito de tridimensionalidade. O que é a tridimensionalidade? É a arte que tem a altura, a largura e a profundidade. Então, é a arte que tem as três dimensões. É como se fosse uma arte 3D, tá? Então, se a gente observa uma obra tridimensional, a gente vai ver a altura do que foi desenhado ou pintado, a largura e a profundidade, tá? Então, uma obra tridimensional é a obra que tem as três dimensões, certo? Pode-se representar a tridimensionalidade através de objetos, plantas, casas, paisagens. São inúmeras coisas que podemos fazer com a tridimensionalidade, certo? Então, pessoal, essas duas obras são do Victor Vasarely, Também temos aqui a ilusão, de ótica,
na segunda aqui, se a gente olhar bem no meio dela, naquele pontinho quadradinho lá embaixo, dá a impressão de profundidade. A altura, porque parece que a gente está dentro de um túnel, e largura, né? Então, depende da visualização do espectador, certo? E a obra em cima, em preto e branco, se a gente olhar bem para ela, dá a impressão de movimento, beleza? Página 23. Processos criativos. Agora que você já conheceu os conceitos e apreciou obras da Op Art, há mais obras no material de apoio. Então, pessoal, se for necessário, se vocês quiserem, tem mais obras no material de apoio para vocês olharem, tá? Escolha uma forma geométrica e crie no espaço a seguir diferentes possibilidades de composição com ela. Procure causar o efeito de ilusão de movimento. Então, pessoal, vocês vão escolher uma forma geométrica. Pode ser quadrado, pode ser triângulo, pode ser retângulo ou círculo, tá? E daí vocês vão fazer duas composições com ela. Vocês podem dividir aqui ao meio e fazer uma obra em cima, uma obra embaixo, ou dividir ao meio e fazer uma obra de um lado e a outra do outro. Vocês podem estar fazendo uma obra em preto e branco e a outra colorida. Lembrando que nas duas você tem que usar a mesma forma geométrica, tá? Então, se você escolher o quadrado, nas suas duas composições, elas têm que ter o quadrado e apenas o quadrado. Só que você vai colocar o quadrado de várias formas, certo? Se você escolher o triângulo, as duas têm que ser baseadas no triângulo, tá? Então, vocês vão fazer elas diferentes, porém com a mesma forma geométrica, né? Uma preto e branco e uma colorida. Se você já fez, né, aqui na apostila, você vai fazer no seu caderno de desenho, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, né? Podem me procurar, pedir ajuda e até a próxima aula, até semana que vem.